Noite de bênção, noite especial para todos nós, quando estamos aqui para louvar, para exaltar, bendizer o nome do nosso Deus, né? Amém? Quero estar falando um pouquinho na noite de hoje sobre a verdadeira Páscoa, né? E para que você compreenda um pouco, né, da importância da Páscoa bíblica, né? Porque muitas pessoas, elas às vezes enfatizam muito, né, a morte de Cristo, a sexta-feira da paixão, e se esquecem de que o dia da ressurreição do Senhor não é menos importante do que a morte. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo seria uma religião como qualquer outra. Mas Jesus foi o único que viveu aqui, morreu, mas que ressurgiu vitorioso, não é? Para garantir a vitória, não apenas dele, mas a vitória de toda a sua igreja, de todo aquele que nele crê, né? Graças a Deus. A Páscoa, ela teve origem, conforme a Bíblia narra, no livro de Êxodo, do Velho Testamento, exatamente quando Deus, Ele determinou tirar o povo israelita, que se encontrava cativo, como escravo, ali por cerca de 430 anos, o Senhor então, Ele vem tirar o seu povo daquela vida escrava e assim conduzir o povo a uma terra que Ele havia preparado, né? E essa palavra Páscoa, ela vem de um verbo que quer dizer passar por cima. Por quê? Foi quando exatamente o Senhor havia enviado já 9 pragas para que Faraó deixasse o povo ir, libertasse o povo. E Deus, através de Moisés, anuncia, portanto, o que seria a 10ª praga. Mas o Senhor determinou aquele anjo destruidor que iria passar por toda a casa, cada família egípcia. E assim então o primogênito de cada família, de cada casa, seria morto, morreria naquela madrugada. Mas ao seu povo, Deus determinou que as casas deveriam estarem protegidas. De que forma? Através da morte de um cordeiro. Cada família deveria, portanto, sacrificar um cordeiro e passar o sangue na porta da casa. E assim, aquele anjo destruidor passaria por cima e não entraria naquela casa.
Então, o sentido da Páscoa, passagem, fala exatamente desse dia, da passagem do Senhor. E é interessante você observar, portanto, que a Páscoa fala de vida, fala de vitória, né? Fala de tantas coisas maravilhosas, coisas boas, mas também fala de morte. Porque enquanto o povo de Israel, ao som do chofar, eu acho que o som está meio agudo, você pode baixar um pouquinho, por favor. Ao som do chofar, aquele povo cantava, dançava e se alegrava na presença de Deus. Os egípcios pranteavam, choravam e assim enterravam os seus primogênitos. Então, a Páscoa, a gente pode dizer que é uma oportunidade que as pessoas têm de escolher a vida ou escolher a morte. Quem está entendendo? Por isso, o sistema, irmãos, de sacrifícios estabelecidos por Deus aqui no Velho Testamento, todo esse processo que o Senhor Deus determinou, que Deus projetou, não só para a nação de Israel, mas também foi importante para o mundo inteiro, porque todo esse sistema de sacrifício da Páscoa foi, na realidade, uma preparação para a vinda do Salvador, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi exatamente por isso que o profeta João Batista, lá em João capítulo 1, verso 29, quando ele vê Jesus, quando ele contempla Jesus, ele faz uma declaração, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, na realidade, agora é identificado como o Cordeiro, e aquele Cordeiro sacrificado lá no Egito, por cada família, já apontava exatamente para o sacrifício perfeito. O sacrifício daquele que viria também como um cordeiro e que seria imolado, e que seria sepultado, mas que venceria a morte, ressurgiria para a salvação de todo aquele que viesse a crer e confiar no seu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso, irmãos, Jesus, ele venceu o pecado. Uma coisa interessante que a gente precisa ter cuidado é para não perdermos o foco de Jesus, de quem Ele é. Porque nossa nação, bem como o mundo inteiro, está totalmente influenciado pelo paganismo. A gente vê, por exemplo, a Igreja Católica adotou os ovos, cerca do século, acho que 18, como símbolo da ressurreição. E assim, pilhas de ovos, nessa época,
eram benzidas e distribuídas para o povo. Depois do ano 1200, introduz também outro símbolo pagão, como o símbolo da fecundidade, o coelho. E tem muita gente aí confundindo Jesus com coelho. Tem muita gente confundindo o sangue de Jesus com chocolate. Pode parecer engraçado, mas é a verdade que nós estamos contemplando, que a gente vê nesses dias. Quantas pessoas estão focadas, estão presas a esse sistema pagão, que não tem nada a ver com a verdadeira essência do cristianismo. O verdadeiro sentido da ressurreição do nosso Senhor. O que significa a morte de Jesus e a ressurreição dele para todos nós, cristãos, para todos nós, que nascemos de novo, que recebemos a sua palavra, que recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas. No livro de Êxodo, no capítulo 12, Deus ordenou que o sangue fosse colocado em toda a porta, onde houvesse uma família de judeus. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Todo esse capítulo narra, descreve os mínimos detalhes de como o Senhor ordenou aquele sacrifício do cordeiro em cada casa, para cada família. E aí você vai observar que quando a família fosse muito pequena, então poderia convidar uma outra para fazer parte da comemoração, da celebração. Mas o foco aqui principal que nós observamos é exatamente a marca do sangue para cada casa, cada família. Amados, Deus, em toda a história, Ele sempre se preocupou com a família. Ele sempre projetou bênçãos para a família. Por isso que no capítulo 12 de Gênesis, quando ele chama a Abraão, ele então diz a Abraão: em você serão abençoadas todas as famílias da terra. O Messias, o Salvador, o Cordeiro de Deus viria na realidade da descendência dele, descendência de Abraão. Uma nação foi preparada para recebê-lo, para receber o Salvador. Como diz a palavra, o Verbo se fez carne, o Criador, o Todo-Poderoso, se fez carne e habitou entre nós. Você precisa ter essa marca
na sua vida a marca do sangue. Sua família precisa estar marcada, estar selada com esse sangue. Em meio a um mundo tenebroso, em meio a um mundo cheio de violência, de maldades, pecados, em meio ao mundo tão confuso que nós estamos vivendo, a única família que há de prevalecer será aquela que tiver essa marca, a marca do sangue sobre ela, sobre a sua casa. Por isso todos precisam desta marca. Você não precisa, não é propriamente de uma religião. Você precisa muito mais do que isso. O Evangelho de Jesus não é brincadeira. O Evangelho de Cristo não é uma sugestão humana. Não é uma proposta humana, é uma proposta do céu, é uma proposta dele, de Jesus. Porque para prevalecer em meio a esse mundo tenebroso, precisamos desta marca nas nossas vidas, precisamos deste selo nas nossas vidas, do sangue do Cordeiro de Deus, que nos livra, que nos purifica. No livro de 1 João, capítulo 1, verso 7, nós vemos o que o apóstolo fala aqui a respeito do poder do sangue de Jesus. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Coisa tremenda. Então, o pecado é a sentença de morte, de condenação eterna. E agora, quando alguém chega a Jesus e passa a andar com Jesus, se aliancia com Ele, está escrito que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo pecado. Glória a Deus. Nos purifica de todo pecado. Ainda que nossos pecados sejam como escarlate, diante do sangue de Jesus se tornarão brancos como a neve. Outro dia eu ministrei aqui na terça-feira e eu falei isso aqui. É difícil, irmãos, para as pessoas compreenderem, as pessoas entenderem o processo de salvação. É difícil para uma pessoa, por exemplo, compreender que um malfeitor, um ladrão, um corrupto, um estuprador,
um homem violento, na hora da morte, ou algum tempo antes, recorre ao sangue de Jesus e recebe o perdão. E além de receber o perdão, o convite para entrar com Jesus na cidade celestial. Agora pensa em uma mulher idônea, boa esposa, boa mãe, pessoa de bom coração, de bom caráter, que ajuda não só os seus, de sua casa, mas ajuda os necessitados do seu bairro, de sua cidade, mas que ficou na corda bamba e não decidiu por Jesus, morreu e foi para o inferno. Mas o outro miserável, desgraçado, malfeitor, foi para o céu. É o poder do sangue que nos purifica de todo e qualquer pecado. Você pode aplaudir a esse Jesus Todo-Poderoso. Por isso ele está dizendo aqui que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Amém, amados? Voltando aqui a Êxodo, capítulo 12. Aí a gente vê aqui, eu disse agora há pouco que era para toda a família, mas observe aqui no verso de número 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Um para cada família. Nenhuma família poderia ficar de fora. Nenhuma família poderia ficar isenta. Creia no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Não abra mão de sua família. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista das pessoas as quais você ama. É promessa de Deus. Creia no Senhor. Creia no sacrifício de Jesus. Creia naquilo que Ele fez, que Ele realizou lá na cruz do Calvário. E através da misericórdia dEle e de sua determinação, de sua fé, você poderá então ver o agir de Deus se manifestando em toda a sua casa, em toda a sua família, em nome de Jesus. As melhores notícias que o mundo já ouviram, o mundo inteiro, que as nações ouviram, foram exatamente aquelas que vieram num domingo pela manhã de um sepulcro vazio.
quando as mulheres, algumas devotas do Senhor Jesus, levantaram, ainda escuro. As mulheres são corajosas, porque a coisa lá, naquela época, estava complicada. Matou o líder, diziam os fariseus agora, exterminar os discípulos. Por isso que estavam escondidos os homens, mas as mulheres foram ainda escuro, no fim da madrugada. Elas levantam e vão até o sepulcro, levando especiarias e unguento para ungir o corpo de Jesus. E quando elas chegam ali na entrada do sepulcro, Mateus 28, verso 5 e também o verso 6. São recepcionadas pelo anjo que estava ali. E o anjo agora se dirige àquelas mulheres, e a primeira palavra que ele diz é: não temais. Não tenha medo. Eu sei que vocês buscam Jesus, mas Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde Ele jazia. E essa é a mensagem que continua ecoando pelos séculos e séculos, que vai perdurar até a sua volta. Não tenha medo. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Não tenha medo. Você não precisa ter medo do inimigo, ter medo das circunstâncias, ter medo dos problemas, das lutas, das dificuldades. A palavra de Deus é essa: não tenha medo. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele tem as chaves em sua mão, a chave da morte, a chave do inferno. Sabe, irmãos, a Páscoa lá do Velho Testamento encerrou a escravidão, o sofrimento de toda uma nação. Mas a Páscoa que Cristo efetuou, a ressurreição de Jesus, proporciona libertação e salvação para todo aquele que nele crê na face da terra. Todos que creem, que decidem, podem então usufruir dos benefícios de sua ressurreição. Jesus selou um novo calendário na história da humanidade. Até mesmo as datas, os tempos, o calendário foi alterado. Por isso se lê antes e depois de Cristo. E Jesus também ainda hoje continua selando um novo tempo, uma nova história,
na vida do povo, na vida dos seus filhos, na vida daqueles que se curvam diante dele. Novo começo, nova história. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Jesus faz tudo novo na vida daquele que nele crê. Jesus transforma tragédia. Jesus transforma lágrimas, tristeza, agonia, em paz, em alegria, em felicidade. Primeiro Coríntios, eu quero encerrar comentando que o apóstolo Paulo fala aqui sobre a ressurreição. E a gente fica feliz quando lemos, quando ouvimos, Jesus ressuscitou, a morte não pôde detê-lo. Mas é interessante, irmãos, que você não pode perder o foco, perder a atenção, porque a morte de Jesus também trouxe esperança para todos nós. Esperança da salvação eterna. Esperança de, na eternidade, estar com o Senhor. Essa é a maior esperança. 1 Coríntios 15. Veja o que ele diz, aqui a partir do verso 51. Eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está? Aqui é um brado de vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Porque a morte é o principal inimigo do ser humano, que causa mais terror nas pessoas aqui em vida, é a morte. Ninguém consegue acostumar com a perca quando a morte chega. Mas aqui ele está dizendo, nesse capítulo, que o que aconteceu com Jesus vai acontecer com os salvos. Da mesma forma, Jesus foi a primícia, ou seja, ele foi o primeiro. Mas da mesma forma, os salvos em Jesus, na volta dele, ressuscitarão. Lá em Apocalipse vai nos dizer que aqueles que morreram na água, a água terá que devolvê-los. Os que foram mortos pelo fogo, o fogo terá que devolvê-los. Mas como? Isso é assunto para o Pai, não para a gente. Mas a verdade é que todos ressuscitarão, recebendo um corpo corruptível ou incorruptível. Porque esse corpo que corrompe, não é? Ele é algo deteriorado, ele vai ser restaurado para um corpo que não se corrompe, não se contamina. E assim, ele faz aqui uma pergunta: onde está, ó morte, a sua vitória?
Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Quem conhece vara de ferrão usada para mexer com animais, né? Quem conhece aí? Aguilhão é aquela ponta de ferro na ponta da vara. E agora ele faz essa pergunta: onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte que causa dor, que causa tristeza, que causa sofrimento, foi tragada pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Que esperança há para uma pessoa que não tem Jesus? Que esperança há para uma vida, para uma pessoa que não tenha passado pela experiência da salvação? Eu me lembro aqui de um fato que eu já contei aqui há um tempo atrás. Testemunho de um pastor por nome Alejandro Bullion, já idoso, ele mora no Rio de Janeiro. Quando ele era ainda muito jovem, ele foi estudar, fazer um curso nos Estados Unidos. E ele disse que era um curso secular. Lá tinha um professor, um francês, ateu, que odiava os cristãos, que não gostava dos cristãos, e além dele tinha outros cristãos ali na sala de aula, e ele sempre criticava. E ele diz que o homem era muito inteligente, tudo que você falava para ele, ele dava um jeito, tinha uma saída. E um dia ele começa a criticar o cristianismo, e aí esse rapaz, impulsionado pelo Espírito Santo, muito embora talvez nem ele mesmo tenha entendido a pergunta que ele fez, ele levanta a mão e fala assim: professor, que esperança há para um pai que tenha um filho de 20 anos preso pelas drogas? Que esperança há para esse pai se não for Jesus? O professor silenciou, calou a boca, ficou transtornado. Todos perceberam a mudança no comportamento dele, tentando disfarçar. O professor não disse nada, terminou a aula rapidamente e desceu para procurar o rapaz. Ele não sabia, mas o professor tinha um filho com 20 anos de idade viciado nas drogas. E agora ele queria saber mais sobre esse Jesus que revelou isso para ele, porque ele sabia que o aluno não tinha conhecimento disso. Ninguém lá sabia. Que esperança há para uma vida sem Jesus? Morrer e passar a eternidade com os demônios? Porque a Bíblia diz que haverá ressurreição de justos e injustos, porém em épocas diferentes. Os justos ressuscitarão quando Jesus voltar, quando a trombeta soar, ouvirão a voz do Messias, do noivo, como queiram: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Os injustos
ressuscitarão por muitos anos depois, final do milênio, no julgamento do trono branco, ressuscitarão para comparecer diante do tribunal e para receber a condenação eterna. Então, quando a gente fala que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, é motivo de muita alegria, porque a morte dele e a ressurreição dele foi também a nossa vitória, a nossa salvação. Louvado seja o nome de Jesus.